Bom, a paz do Senhor para todos. Nós vamos iniciar mais uma matéria. Estamos estudando, dentro do curso do IBAD, o curso médio em teologia, a matéria de teologia sistemática. Essa matéria é uma matéria bem interessante no que tange respeito a desenvolver o pensamento que nós defendemos a nossa fé. Se os irmãos observar, na contracapa mesmo está escrito sobre teologia sistemática, que é a doutrina dos fundamentos da fé cristã. É aquilo que nós acreditamos em relação ao que as Escrituras apresentam a respeito, primeiramente, da própria Escritura, segundo, a respeito de Deus, a respeito de Cristo, seu Filho, a respeito do Espírito Santo, aquele que dirige a igreja, a respeito das doutrinas das últimas coisas, que está relacionado à ressurreição dos mortos, à nossa vida eterna com o Senhor, a respeito da doutrina do pecado, doutrina do homem. Então, são respaldos que nós defendemos como fundamento de fé. E é bom nós termos um conhecimento básico, pelo menos a respeito dessas doutrinas, para poder saber defender aquilo que acreditamos. O apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta que nós devemos estar aptos a responder com mansidão e sabedoria todos quanto pedem respaldo a respeito da nossa fé. E se nós não conhecermos a pessoa de Deus, não simplesmente de forma teórica na teologia, mas primeiramente na nossa intimidade com Deus, que é algo que eu costumo dizer que nós não conseguimos descrever em papel ou até mesmo em palavras, porque cada pessoa tem sua intimidade com Deus, e a forma que Deus trata com cada pessoa dentro dessa intimidade é diferente. E isso é uma questão de fé e nós não questionamos isso. Mas em relação teológica, nós temos que aprender aquilo que as Escrituras dão respaldo a respeito da pessoa de Deus, a respeito da pessoa do Espírito Santo, de Cristo e de outras doutrinas bíblicas. Lembrando que esse assunto a respeito de Cristo, o Espírito Santo e Deus, ela não se limita simplesmente ao que a Bíblia declara, porque Deus ele é uma fonte sem fim e nós não podemos descrever Deus na sua essência, não temos como dimensionar quem é Deus. Mas a Bíblia e essa forma que a teologia organizou para nos apresentar a respeito dessas doutrinas nos facilita a compreender isso e até mesmo dar condição de termos maior intimidade com Deus quando nós conhecemos mais de Deus. O exemplo é você só dá intimidade para uma pessoa quando você passa a conhecer mais essa pessoa. E Deus, sendo o nosso Pai, nós deveríamos manter com Ele uma comunhão bem restrita e algo que faça com que nós possamos conhecê-lo. Então, esse é o assunto que nós vamos abordar dentro dessas 5 aulas que está falando a respeito deste livro. A introdução diz assim, no capítulo da página de número 13, para quem tem o livro em mão, diz assim: a disciplina da teologia sistemática visa estudar as principais doutrinas da palavra de Deus. A teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas. Então, a palavra teologia, eu creio que é de conhecimento dos irmãos, são duas palavras gregas, theo, que quer dizer Deus, ou teó, e logia, que é o mesmo que tratado, ciência, estudo. Então, teologia é simplesmente um tratado a respeito de Deus. Lembrando que nós não conseguimos estudar Deus, definir Deus. A primeira coisa que eu aprendi quando eu sentei num banco de faculdade, o professor de teologia sistemática disse: Deus não se define, porque se ele se definisse, ele não era Deus. Então, Deus se deixou conhecer por nós através das Escrituras, e nós temos que ter isso em mente. Nós não temos como definir Deus. Ah, Deus é isso. Não, não tem como. Deus ele é algo que as nossas palavras não descrevem quem é Deus. Então, nós entendemos teologicamente, de forma sistemática, de forma organizada, a maneira que Deus se revelou na sua palavra para que o homem tivesse conhecimento de Deus da forma que ele quis transmitir na sua palavra. Então, Deus se deixou conhecer por nós.
Os nossos esforços de chegar a Deus, ele é zero. Nós não temos esforços para chegar a Deus. Então, Deus se quis revelar a nós. Aí o comentarista vai dizer mais assim, ó, no segundo parágrafo. Os diversos temas encontrados nas Escrituras são desenvolvidos e organizados a ponto de serem compreendidos e formarem um núcleo de crenças e doutrinas cristãs. Lembrando que doutrina, ele é algo que tem corpo na Escritura. Não é como algumas igrejas do passado, e algumas até hoje, um número bem pequeno, que define doutrina como costumes da igreja. Não é isso. Nós estamos falando de doutrinas bíblicas, são ensinamentos. A palavra doutrina é o mesmo que ensinamento. Então, doutrina bíblica é um conjunto de ensinamento que tem respaldo nas escrituras e que deve ser analisado da maneira exegética, cada versículo que está respaldando aquilo que estamos defendendo, para que possamos acreditar se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, se uma pessoa fala algo de Deus e não tem respaldo nas Escrituras, as Escrituras não apoiam aquilo, nós não podemos acreditar que aquilo é verdade. Ou simplesmente, se uma pessoa tem uma certa experiência com Deus, que, como eu já disse, isso é inquestionável, cada um tem sua experiência, lembrando que as suas experiências não podem virar doutrina. Vou dar um exemplo que, quando eu converti ao Senhor, há 30 anos passado, as pessoas tinham o costume muito de falar dos seus testemunhos de batismo com o Espírito Santo. E aquilo acabava que elas queriam impor como uma doutrina na igreja. E cada pessoa que está aqui, que é batizada com o Espírito Santo, teve a sua experiência diferente. E nós não podemos colocar que a maneira que você foi batizado vai ser que todos serão batizados. Então, concernente a quem é Deus, a sua pessoa, a sua maneira que se revelou, as Escrituras cuidam disso. Ele vai dizer mais, que nós estaremos estudando de forma organizada, por exemplo, a doutrina da palavra de Deus. Nós até passamos por essa matéria já, que é chamado de bibliologia ou origem da Bíblia. A doutrina de Deus, que é uma das partes que nós estudamos na teologia sistemática, é chamada de teontologia, que é o estudo a respeito de Deus. A doutrina de Cristo, que é cristologia, nós vamos estudar a respeito de Cristo, das suas naturezas, dos seus atributos, qual é igual ao Pai, entender a sua obra, que eu suponho que esse livro vai falar a respeito disso. Eu não li o livro todo, que eu peguei o livro no domingo, não tive como lê-lo todo, mas vamos compreender a respeito da pessoa de Cristo, doutrina do homem, ou melhor, doutrina dos anjos, que é a palavra angelologia, onde estaremos estudando a respeito dos anjos, a maneira que a Bíblia apresenta os anjos, quem são os anjos, de onde vieram, tempo que foi criado, nós não sabemos. Doutrina, por exemplo, do homem, o que é o homem, de que o homem é composto, as linhas de pensamento a respeito da formação do homem, se é espírito, alma e corpo, ou se é apenas espírito barra alma e corpo. Quem é o homem, e esses tipos de maneira que a Bíblia apresenta a respeito do homem. A doutrina da salvação, que é a soteriologia, que para mim é uma das doutrinas mais importantes nas Escrituras, onde revela a obra de Cristo. A doutrina do Espírito Santo, que nós pentecostais só entendemos a doutrina do Espírito Santo como movimentos de fogo e coisas semelhantes assim, às vezes não conhecemos. Por exemplo, se você perguntar para um crente pentecostal quem é o Espírito Santo, boa parte deles não sabe responder quem é o Espírito Santo. Eles vão resumir só na frase: o Espírito Santo é Deus, mas não sabe explicar quem é o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a maneira mais extraordinária que o Espírito Santo trabalhou, que trabalha até hoje, porque no meio de nós, assembleianos, nós acreditamos que a ação que o Espírito Santo tem de trabalho na igreja é só fazer renovo de dons espirituais na igreja e ficamos satisfeitos com aquilo, quando, na verdade, a ação do Espírito Santo está bem além disso. Dons espirituais, a própria palavra dom, que quer dizer dádiva, ele nada mais é do que um benefício da salvação dado aos cristãos, e que essa salvação tem a operação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos como ser salvo. E ele fala, por último, da doutrina da igreja, que é uma doutrina muito importante. Aqui, sim, ok, que
ele vai tratar mais aqui de doutrinas eclesiásticas. Mas quando nós vamos estudar a doutrina da história da igreja, essa é uma doutrina muito importante para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros do passado. E hoje, quando eu olho a igreja de hoje, as Assembleias de Deus, as igrejas que já foram igrejas boas, que estão cometendo os mesmos erros do passado e caindo nas mesmas falácias teológicas por falta de conhecer a história da igreja, voltando às mesmas doutrinas que foram condenadas no passado. Então, esse conjunto de doutrina que a teologia buscou organizar para nós nos facilita melhor a compreender aquilo que a Bíblia tem a apresentar a respeito de Deus. Aqui na primeira unidade, nós vamos estudar a doutrina de Deus e das Escrituras. Como nós temos, já falei, um livro na nosso curso, que ele é só de bibliologia, aqui o comentarista vai ser muito rápido naquilo que está relacionado às Escrituras, a formação do cânon, como a Bíblia veio existir, como foi organizada a Bíblia. Ele vai falar muito rápido aqui, porque nós temos uma matéria que trata a esse respeito. E, sendo assim, quando chegar a época de estudar, os irmãos estarão estudando a respeito dessa matéria. Mas aqui ele fala de forma resumida, por quê? Para mim, ele cita bastante ele aqui, que é o Wayne Grudem. O Wayne Grudem é um escritor que escreveu um livro de teologia sistemática muito bom. Ok que ele é de linha calvinista, mas não importa, isso para mim não faz diferença nenhuma. O que tem de bom dos calvinistas e tem dos pentecostais é o que eu pego. Como do mesmo jeito que tem muita coisa errada nos calvinistas, tem muita coisa errada nos pentecostais. Então, eu colho o que é bom de todo mundo e guardo para mim o que é bom. Mas o Wayne Grudem é muito citado aqui. E ele é um dos que, de todos os livros de teologia sistemática que eu tenho em casa, ele é o único que inicia as suas disciplinas com a doutrina das Escrituras. Porque antes de nós estudarmos a respeito de Deus, temos que estudar a respeito das Escrituras. Porque se nós não entendemos o que é as Escrituras, muito menos vamos compreender quem é Deus, da forma que ele se revelou nas Escrituras. Temos que conhecer as Escrituras, saber a formação da Bíblia, saber se tudo o que está escrito aqui é verdade ou não. Então, a Bíblia, quando nós estudamos essa doutrina, da bibliologia, nós entendemos como a Bíblia passou por um processo de provação extraordinária e ela venceu, mesmo sendo provada por homens, que Deus permitiu, e ela venceu e permanece até hoje. Só o Antigo Testamento tem cerca de quase 4.000 anos de existência, e o Novo Testamento já vai para mais de 2.000 anos. Então, nós vemos que homens que escreveram a Bíblia em períodos diferentes, e eles tiveram harmonia naquilo que o Espírito Santo inspirou para eles escreverem. Aqui diz o seguinte, no primeiro parágrafo: Deus é o ponto de partida da teologia. Estudar Deus pode parecer uma incógnita, ou seja, algo que não tem resposta ou que não é 100% seguro. Ou, como muitos atestam, uma presunção. Talvez seria, como alguns podem falar, as pessoas que querem estudar Deus estão sendo um pouco arrogante, mas, de forma alguma, somos presunçosos em querer conhecer Deus, porque Deus se revelou nas Escrituras e não há soberba nisso em querer conhecer a Deus. Se ele se revelou a nós, vamos buscar o mais fundo possível para conhecê-lo e ter intimidade com ele. A ponto de que nós não venhamos a ter medo de chegar perto de Deus. Porque uma das coisas que os cristãos têm hoje, boa parte dos cristãos, é medo de Deus. E eles confundem a palavra temor com ter medo. Temor quer dizer reverência e adoração. E ter medo é quando você pratica as coisas para Deus com medo dele. E não deve ser assim. Quando você entende que Deus é seu Pai, você vai entender que há uma comunhão entre vocês dois. Jesus, na oração que nós chamamos oração do Pai Nosso, ele quebra todo aquele protocolo judaico que eles tinham medo até de escrever o nome de Deus e passaram a simplificar o nome de Deus em 4 letras, que é a letra Y, H, W e H, que são 4 letras em hebraico para poder presumir ser o nome de Deus, a ponto que esse nome ficou até perdido na história, porque eles tinham medo de falar o nome de Deus. Jesus vem e fala, em vez de ele falar o nome de Deus, ele chama Deus de Pai, coisa que não era comum
entre os judeus. Se os irmãos pegarem a Bíblia no Velho Testamento, vão ver que todas as orações do Velho Testamento, ou é o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Israel, eles nunca chamaram Deus de pai, nem os maiores profetas tiveram essa capacidade de chamar Deus de pai. E Jesus chega e quebra isso, mostrando que há uma possibilidade de que nós hoje tenhamos comunhão com Deus, nós não precisamos mais de intermediários aqui na terra para ter comunhão com esse Deus. E vai falar assim: Deus pode ser estudado na medida que se revelou. Como eu disse, Deus se quis revelar a nós. Por isso, as Escrituras, ela é o padrão daquilo que é revelação teológica. Lembrando disso. Como eu já disse, as suas experiências com Deus é as suas experiências com Deus. Isso não é doutrina. Deus age na sua vida de uma maneira, na vida de cada um aqui de forma diferente. Mas aquilo que é doutrina é o que está nas Escrituras. E isso nos capacita a ter essa comunhão com Deus. Ele vai mostrar que é uma revelação especial. Então ele diz o seguinte: existem duas categorias primárias da revelação de Deus, a saber, a revelação geral e a revelação especial. Então ele diz: o estudo acerca da importância e o significado das Escrituras insere dentro do chamado de revelação especial, ou seja, aquilo que Deus deixou descrito na sua palavra. Uma vez que não podemos conhecer o plano de vida da redenção por meio de alguma teologia natural, precisamos de uma teologia revelada mediante uma revelação especial de Deus. Ou seja, todos os planos divinos estão embasados nas Escrituras, principalmente o plano da salvação, que é desde o Éden. Deus já havia traçado esse plano, desde quando ele fez uma promessa que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali inicia um processo de soteriologia, ou seja, um processo de salvação. E então nós vemos que isso só pode ser compreendido através das Escrituras. O homem, como nós vamos ver aqui, tem duas leis que poderiam reger o homem, principalmente no período veterotestamentário, antes da lei ser escrita. Duas leis regiam o homem, e essas leis foram postas dentro do coração do homem e na sua visão. Eles tinham condição de conhecer Deus por tudo aquilo que Deus criou, conforme está em Romanos 1 e conforme está no Salmo 19. E também na lei da consciência. Um dos exemplos é: quando Caim matou Abel, a primeira coisa que ele fez foi se retirar de local onde tinha pessoas, para que ele pudesse executar o seu plano, porque a lei da consciência que ele tinha declarava que o que ele iria fazer era errado. E, além de tudo, Deus ainda falou com ele por que descaiu o semblante dele e ele ia fazer aquilo, e mesmo assim ele continuou no projeto maligno que ele tinha. Outro exemplo que eu sempre costumo dar é: o ladrão, por exemplo, quando ele vai roubar, ele gosta de roubar no momento que não tem ninguém vendo, porque ele não que ele tenha vergonha na cara, mas que ele não quer ser descoberto devido ao fato da lei da consciência dele saber que ele está quebrando algo que rege tanto as leis divinas, como que rege também uma cidade, um estado, um país que lhe caberia a prisão. Então, ele está quebrando leis que regem um país. Isso é lei da consciência. Um exemplo é quando nós fazemos algo que não está de acordo com as Escrituras, logo a nossa consciência nos acusa. Lembrando que a consciência, não o Espírito Santo, como alguns falam, o Espírito Santo não acusa ninguém. A sua consciência te acusa e já te leva, talvez, a algum respaldo das Escrituras para você realmente confirmar que está errado. Mas, primeiramente, a sua consciência te mostra que está errado. Então, essas duas leis regiam o homem antes do plano descrito de Deus na Escritura. Por isso, o homem ele é indesculpável diante do Senhor em relação a ele conhecer ou não o plano da salvação. Eu não sei se aqui algum dos irmãos já ouviram, até hoje tem pessoas que defendem, eu estou falando dentro da Assembleia de Deus, que quem nunca ouviu falar do Evangelho vai ser salvo. Isso não vai acontecer não, tá, irmãos? Se você tem esse pensamento, pode mudar, porque quem nunca ouviu falar de Deus, lá, vou colocar lá, o pessoal fala da tribo indígena, vou falar lá o brasileiro,
que nunca ouviu falar de Deus, se ele morrer sem Deus, ele não tem salvação. Se ele morrer sem Cristo, ele não tem salvação. Porque o apóstolo Paulo fala que tudo aquilo que Deus criou revela que existe um Deus e o homem é indesculpável diante de Deus por causa disso. Ele vai diz no capítulo 2 de Romanos que aquele que tem lei é julgado segundo a lei, e aquele que não tem lei é julgado sem lei, mas será julgado. Nós estamos compreendendo? E outra coisa, é só raciocinar inteligente. Por exemplo, tá lá a pessoa, lá o indígena ou o brasileiro, lá não sei aonde. Aí ele nunca ouviu falar de Jesus, então ele é salvo. Certo ou não? Se é assim que as pessoas pensam. Aí você vai lá e fala de Jesus para ele, ele vai rejeita, você tirou a salvação dele. Estão entendendo? Então não existe esse negócio de quem não ouviu falar do evangelho vai ser salvo. É só raciocinar inteligente. Se nunca ouviu e é salvo, não vai falar para ele que ele pode correr o risco de não querer e ser condenado. Então, eu não preciso nem de usar a Bíblia, só esse raciocínio aí já é o melhor. Não precisa nem de usar a Bíblia. Então, todas as pessoas têm dentro dele. Porque quando nós vamos estudar a matéria de antropologia, que é a doutrina do homem, nós vamos ver que Deus colocou um espírito em todo o ser humano. Todos os homens, no sentido genérico, têm um espírito. E o espírito é a parte que, numa linguagem mais simples, seria a parte religiosa do homem. É aquilo que faz ele adorar alguma coisa. Se ele não conhece a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Então, todo ser humano tem um espírito que revela que existe alguém superior, um ser supremo que rege toda a vida. Ele vai dizer mais assim: enquanto a revelação geral possibilita o ser humano conhecer alguns aspectos de Deus, e não pode e não é suficiente para trazer a salvação à humanidade. É essa questão que eu disse de que a natureza revela a Deus. Como o apóstolo Paulo fala em o Salmo de número 19, que fala que um dia faz declaração, outro dia, sem voz, sem palavras, mas eles mostram que Deus existe porque a glória de Deus é revelada na natureza. Se você for em qualquer lugar e olhar a grandeza, por exemplo, aqui na América, nós observamos essas aves que no inverno elas secam a ponto de você olhar e falar, não tem mais vida, e de repente começa a esquentar e elas começam a brotar, isso nós vemos ano após ano, isso acontecendo aqui na América. E outras coisas que Deus cria, se nós formos observar coisas que Deus criou e permitiu que o homem conhecesse a beleza de toda a criação de Deus, é tão vasta que nós não temos como descrever, e Deus permitiu os homens conhecer isso. E como diz Marcus Eberlin, que ele é um cientista e cristão, ele até fala que não tem como deixar de acreditar em uma mente soberana que arquitetou tudo isso. Inclusive, ele escreveu um livro muito bom, que eu até tenho aqui em casa, que é chamado Nós Fomos Planejados. Esse livro ele descreve de forma da física, da ciência e teologicamente, aplicando a teologia, claro, a ação de Deus no universo. É como disse Jó no capítulo 26, que Deus criou os céus e a serpente roscadiça, ou seja, criou os céus e a terra e todo o universo. E tudo isso não passa das orlas das suas vestes. Ou seja, tudo isso é tão pequeno diante de Deus. Mas mesmo assim, toda essa revelação, ela não tem como guiar o homem em um plano de salvação como Cristo se revelou. Então é isso que o comentarista quer mostrar aqui. Que dentro da revelação especial de Deus, que ela é dividida dessas duas maneiras, a revelação geral e a revelação especial, o homem só pode conhecer o plano da salvação através da revelação especial que está nas Escrituras, onde Deus colocou o seu plano traçado de uma forma magnífica nas Escrituras para que nós viéssemos a conhecer. Ele diz mais, esse processo acontece de 5 formas. Ele fala pessoal, que é o conhecimento de Cristo através das Escrituras, e o homem chega a conhecer as características de Deus. Ou seja, Deus se revelou na palavra dele, traçou um plano de salvação. Esse plano de salvação chegou até nós através de Cristo. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, passamos a ter uma intimidade com Deus. Então, Deus passa a se revelar a nós a cada dia mais através da sua
palavra. Ele fala da forma compreensiva. É o modo como Deus escolheu se revelar devido à finitude e à incapacidade humana de compreender a Deus. Ele se revela em forma compreensiva ao ser humano, a saber, na forma antropomórfica. Essa questão que ele está mostrando aqui é o seguinte: a partir do momento que Deus se revelou nas Escrituras, e a maneira que os escritores bíblicos apresentaram a pessoa de Deus, apresentaram o conceito em relação a Deus e os seus planos, nós podemos compreender isso. E ele diz que através da linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? A palavra antropo e a palavra morfê, que quer dizer, morfê é manifestação, e antropo é a palavra ser humano, não uma palavra como alguns interpretam como homem. Então, a palavra, o significado de antropomorfismo quer dizer a manifestação que Deus utilizou dos seus escritores para apresentar-se o homem através daquilo que nós podemos conhecer e compreender. Por exemplo, quando a Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida, logo nós entendemos que Deus está prestes a nos socorrer em qualquer ocasião. E não que Deus tenha uma mão igual a mim, igual a sua. Nós não sabemos, não estou dizendo que Deus não tem uma forma, os irmãos entendam isso. A Bíblia diz que Deus é espírito. Nós não podemos dizer que Deus é parecido comigo, como alguns pregadores falam. Tem um Deus no céu que é a sua cara. Isso é heresia. Você não pode dizer isso. Aí alguém vai perguntar assim, mas nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus? Perfeito. Só que imagem e semelhança de Deus não tem a ver com aparência, tem a ver com, primeiro, o caráter de Deus, que é a imagem de Deus em nós, e a semelhança de Deus é os atributos de Deus comunicados a nós. Isso é imagem e semelhança. O homem perdeu a imagem de Deus quando ele caiu. Por isso você pode abrir a Bíblia em Gênesis 5, você vai ver lá escrito assim: e Adão conheceu Eva e teve outro filho e lhe pôs o nome de Sete, que nasceu à imagem de Adão, e não a imagem de Deus. Porque ele nasceu à imagem caída de Adão. Vocês vão entendendo? Jesus conquistou na cruz do Calvário novamente isso para nós. E a cada dia nós somos transformados de glória em glória, como diz também lá em Provérbios, que nós vamos, a aurora do justo, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, cada dia nós vamos trabalhando no nosso ser e recebendo, melhorando o nosso caráter em relação ao caráter de Deus. Isso é a imagem de Deus, um homem. Como alguns costumam dizer, ela não ficou obliterada completamente no homem, ela não se apagou, mas Cristo conquistou isso na cruz do Calvário para nós. E a semelhança é a capacidade que nós temos de receber os mesmos atributos que Deus tem, que nós vamos ver mais à frente, nós recebemos também. Então, a palavra antropomorfismo tem a ver com a maneira que os escritores apresentam Deus, usando partes do corpo humano para fazer com que nós tenhamos melhor compreensão da pessoa de Deus. Outro exemplo é que a Bíblia fala no Salmo 91, que o que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E se nós formos olhar isso, se o Espírito não tem como refletir sombra, então nós temos que interpretar isso de forma alegórica e não de forma literal. Você reflete sombra porque existe uma luz que está acima de você. No caso de Deus, não tem nada acima dele. Então, não há possibilidade de se refletir uma sombra de Deus, por não ter nada acima dele, muito menos por ele ser Espírito. Por isso que nós temos que entender esse tipo de linguagem que a Bíblia usa. Então, a maneira de compreendermos a Deus, nós vemos através da linguagem usada pelos escritores. Que os pés de Deus, por exemplo, ele fala que Deus assenta nos céus dos céus e ele coloca os seus pés na terra, porque ela serve de escabelo dos teus pés. Escabelo era um pequeno banco que os reis descansavam os pés. Isso mostra que Deus ele é imenso, que a nossa mente não alcança, que esse planeta que para nós ele é infinito, para Deus ele não passa de um pequeno banco. Vocês estão entendendo? Então, a maneira que os escritores apresentam na Bíblia é simplesmente para declarar para nós que somos meros mortais, através de uma linguagem para compreendermos Deus. Ele vai dizer mais, progressiva,
que expressa a ideia da revelação progressiva de Deus mediante as Escrituras. Entenda uma coisa. A Bíblia ela foi escrita, os primeiros livros por Moisés. Depois você vai ver quando Josué escreve, diz a Bíblia que Deus mandou Josué agregar o livro dele aos livros de Moisés. E assim foi consecutivo, os demais livros que nós não sabemos a sequência que vem, que logo vem o livro de Juízes, mas nós não sabemos se o livro de Juízes foi escrito logo após o livro de Josué. E assim por diante. Então, a revelação de Deus nas Escrituras ela é progressiva. Então, se você ler só o livro de Gênesis, você vai conhecer muitas coisas a respeito de Deus, sua onipotência, o Deus que preocupou em comunicar com o homem. Mas se você não lê Êxodo e Levítico, você não vai compreender a santidade de Deus. Você não vai entender no livro de Números a providência de Deus cuidando do seu povo. E no livro de Deuteronômio, a importância que Deus dava ao povo dele em repetir a lei novamente. Josué, cumprindo as promessas, o livro de Juízes, mesmo o homem todo em pecado, Deus preocupou em manter uma comunhão com o homem. O livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônica, a preocupação de Deus em manter as suas promessas. Então, a Bíblia ela é uma revelação progressiva. E assim sendo, é assim que você conhece a Deus, através da revelação progressiva. E sendo assim, quando você estuda toda a Bíblia, você entende que através da revelação progressiva você não se perde nos pontos teológicos. Por exemplo, nós tivemos uma lição passada que possivelmente os irmãos tiveram alguns problemas com essa lição nas escolas bíblicas, essa lição que falava da Trindade. É um assunto bastante complexo. Eu achei um assunto muito cansativo você estudar 13 lições a respeito de uma matéria e muito repetitivo. E, além de tudo, para quem prestou atenção na lição, o escritor ele entrou em contradição em várias lições uma com a outra. A lição de número 4 com a lição de número 12 teve uma contradição. E, inclusive, aqui no nosso livro, é citado algumas coisas aqui no final, em relação à Trindade, o final dessa unidade, que o comentarista ele apoiou lá, e coisa que foi condenado nos concílios do primeiro século. Eu admiro muito o pastor Douglas Batista, mas nessa aí ele deixou muito a desejar. Então, por quê? A revelação progressiva de Deus, ela vai mostrando que ela é consecutiva. E por ser consecutiva, você vai entender que a maneira que as pessoas falavam de Deus no Antigo Testamento não é a mesma maneira que o apóstolo Paulo fala no Novo. Por que Paulo fala diferente no Novo? Porque Paulo teve o conhecimento melhor da revelação de Deus, porque ele conheceu através das Escrituras o Deus que manifestou no Antigo Testamento, mas ele conheceu o Jesus que manifestou no período do Novo Testamento e a ação do Espírito Santo. Então, nessa revelação progressiva, o apóstolo Paulo, como os crentes que viveram no período neotestamentário, eles tiveram melhor condição de compreender a revelação de Deus por ela fechar no período dele. Os irmãos estão entendendo? Então, essa revelação progressiva, ela descreve isso. E quando você entende isso pela Escritura, você corre menos risco de criar um certo atrito com a Escritura. Mesmo que você não entenda, pelo menos você não vai falar do que você não sabe. Como muitas pessoas fazem hoje, fala do que não sabe. E eu lendo o livro do grande pastor da Assembleia de Deus, que para mim foi um dos melhores teólogos que já existiu no Brasil, que foi o pastor Antônio Gilberto, ele tem um livro dele que é chamado O Calendário das Profecias. E ele, citando Mateus 24, versículo 15, que é uma passagem citada de Daniel, ele disse assim: sabe e entenda, desde quando saiu a ordem para restaurar Jerusalém. Aí ele fala o seguinte: se você não sabe e não entendeu, é melhor você não falar. Por isso que o texto lá fala, Jesus falou, sabe e entende. Se você não entendeu, não conseguiu discernir o assunto, é melhor não entrar no assunto. Mas as Escrituras estão aí sendo reveladas para nós, para que nós possamos entender. Aí ele fala registrada. Essa parte que é interessante, que Deus preocupou em pôr em registro os seus feitos e as suas promessas. E para que as gerações viessem a conhecer os feitos de Deus e ver as promessas de Deus se cumprindo no tempo e no espaço. Por exemplo, quando você abre o livro do profeta Daniel, capítulo 6, 7,
capítulo 8, capítulo 11, não tem como as pessoas que são críticas da Bíblia eles deixar de acreditar que Deus é um Deus que marca a história. Você vê o capítulo 8 do livro do profeta Daniel narrando, através de forma simbólica, de um bode, de um carneiro, dois impérios que dominou o mundo. E lá ele narra de maneira tão gráfica os dois reis que dominou o Império Persa, mostra a queda dos dois reis, ele narra a ascensão do Império Grego no poder, o rei que mais destacou no Império Grego, ele fala lá através de um grande chifre que subiu na cabeça do bode. Depois fala que esse chifre foi quebrado e 4 chifres menores nasceu na cabeça daquele bode. Fala de quando Alexandre o Grande morreu e o seu reino foi dividido entre 4 generais. E tudo isso a história respalda e não tem como fugir. A história respalda tudo isso. Então, quando a pessoa chega através da Bíblia, nessas profecias, eles podem até tentar não querer aceitar, mas no fundo eles entendem que Deus falou através das Escrituras. E sem contar muitos outras passagens bíblicas que cumpriu na profecia e outros que estão se cumprindo hoje. Então ele mostra aqui, ó, essa questão da revelação registrada, ele fala que é a forma das Escrituras, é a forma escrita. E ele vai mostrar o seguinte, que o padrão escrito da revelação fornece a certeza do assim diz o Senhor. E essa revelação divina escrita, ela garante, primeiro, que a revelação de si mesmo, ou seja, de Deus, seja completa e tenha continuidade. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que através do que foi registrado, aqueles primeiros leitores, eles iriam estudar isso, iriam passar para a sua posteridade, e aquela posteridade iria fazer o mesmo, como chegou até nós. Foi escrito, foi ensinado, foi organizado. Hoje nós temos uma Bíblia em mão muito bem organizada, com todos os livros, dividida em capítulo e versículo, porque a Bíblia não era assim antes, com facilidade de manusear. Antigamente eram vários rolos de livros que as pessoas tinham que ter em casa, era muito caro. Hoje nós compramos Bíblia, e tem igreja que até dá Bíblia. É tudo muito barato e as pessoas ainda não querem usar. Desculpa, temos Bíblia com letras enormes, Bíblia de estudo, Bíblia com tudo e quanta maneira para podermos ter em mãos para estudar. Naquela época tudo era muito difícil. E Deus permitiu isso para que as posteridades, as pessoas que viriam depois, tivessem conhecimento dessa revelação. E ele também disse que possibilita a transmissão de modo exato às gerações posteriores. Ou seja, os fatos e acontecimentos foram registrados de forma exata, para que as pessoas que viessem depois pudessem fazer uso desse material e entendessem que aquele registro era verídico. E que hoje, as pessoas que tentam fazer crítica à Bíblia, dentro das ciências auxiliares, como a arqueologia, ela vem desbancando os críticos da Bíblia com as descobertas que têm surgido nos sítios arqueológicos, e as pessoas já não têm como mais tentar denegrir a autoridade das Escrituras. A última que eles tentaram falar das Escrituras foi que o Evangelho de Marcos ele registra a respeito da queda de Jerusalém, por ele ter sido o primeiro evangelho a ser escrito. Ele registra a queda de Jerusalém e a queda do templo, a destruição do templo. E por um longo período de tempo, a partir do século XVIII, eles falaram que Marcos escreveu o seu evangelho por volta dos anos 80, dos anos 75, 80, o templo já estava destruído. E é o que eles chamam no latim de vaticinius ex evento, ou seja, foi falado depois do evento acontecido. Só que a arqueologia descobriu um pequeno manuscrito, talvez menor do que esse telefone, que justamente estava o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, onde falava da destruição do templo. E, por incrível que pareça, esse pedaço de manuscrito era datado do ano 67 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém. Então, os críticos tiveram que engolir isso, porque a palavra de Deus ela é verdade registrada para que nós venhamos a fazer uso dela e conhecer Deus da maneira que ele quis se revelar.
E ele fala transmitida, que a principal tarefa das Escrituras é gerar fé na geração futura. Isso é muito claro na Bíblia, que é através das Escrituras que nós acrescentamos mais e mais a nossa fé. É através da Bíblia que nossa fé é edificada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, nossa fé não é baseada em outras coisas, a não ser naquilo que a Bíblia expressa. Ele vai dizer o seguinte: ao armazenar as revelações divinas, ela cumpre seu papel primordial de oferecer conhecimento de Deus àqueles que experienciaram esses eventos no passado e possibilita esse mesmo processo aos fiéis contemporâneos. Ou seja, aqueles homens e mulheres que viveram no passado, esse momento que a Bíblia relata, eles deixaram escrito para que os povos que viessem depois e nós, contemporâneos hoje, pudéssemos ter conhecimento dos feitos, das ações e da revelação de Deus nas Escrituras. De tudo aquilo que Deus prometeu e cumpriu, de tudo aquilo que ainda está para se cumprir, e da obra redentora de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então, tudo o que está registrado nas Escrituras, irmãos, é para revelar Deus, é para o acréscimo da nossa fé. É isso que o comentarista quer mostrar. A autoridade das Escrituras. O que ele quer mostrar, irmão, com a autoridade da Escritura é: a Bíblia é a autoridade máxima na igreja. Autoridade máxima. Nada pode passar ou tentar burlar as Escrituras. A Bíblia é quem dita as coisas, não a igreja que dita as coisas. A Igreja Católica, eles não aceitam a Bíblia como a revelação superior que deve predominar na igreja, porque eles alegam que a igreja que deu a Bíblia. Isso é mentira. A igreja não deu Bíblia para nada. A Bíblia é que rege a igreja. A igreja simplesmente reconheceu os livros que já circulavam na época e formou um cânon bíblico para debater um herético que chamado Macião, que havia formado um cânon bíblico com livros que não eram canônicos e tirando alguns livros da Bíblia, porque alguns livros não estavam de acordo com a doutrina dele, porque ele era gnóstico. Então, a formação do cânon neotestamentário foi simplesmente para debater um herético que criou uma Bíblia à parte. Então, só para os irmãos terem uma, a primeira pessoa a tentar formar uma Bíblia não foi cristãos, foi um herético. É só os irmãos buscarem na internet, vão falar de Macião. E ele foi até repreendido por Agostinho, por Tertuliano e outros pais da igreja que trabalharam juntamente com Atanásio. E Atanásio foi o primeiro homem a colocar uma lista dos 27 livros do Novo Testamento que nós temos hoje. Mas esses 27 livros já eram pregados nas igrejas e aceitos pela comunidade cristã do primeiro e segundo século. Então, não foi a igreja que deu Bíblia. A Bíblia ela tem que ser o centro da igreja. Ele vai falar o seguinte: o debate acerca da autoridade da Escritura teve início com o chamado de racionalismo teológico. Isso foi por volta do fim do século XVIII, início do século XIX, como ele coloca aqui. Um movimento que ganhou força na Alemanha, principalmente no século XIX. E dali, irmãos, infelizmente, muitos teólogos que eram bons se desviaram da fé, abraçando o liberalismo teológico e o racionalismo, e tirando a autoridade das Escrituras. Se você pesquisar agora, você aqui ele não cita, mas tem ele era um teólogo antes, mas depois ele abraçou a teologia liberal, chamado Rodolfo Bultmann. Era um alemão, diácono da Igreja Batista, e ele passou a descrer daquilo que a Bíblia mostra como autoridade e milagre. Ele era um grande escritor, um excelente intérprete da Bíblia, que, inclusive, por ser formado nas línguas da Bíblia, ele é um bom exegeta. Mas quando ele termina sempre de fechar uma perícope da Bíblia, ele fala assim: isso cria o escritor, mostrando que muito que ele fez um bom apanhado de todo o assunto ali, ele explicou exegeticamente, mas ele disse não acreditar no assunto. Ele, por exemplo, na multiplicação dos pães,
que ele faz um comentário no Evangelho de João, que a multiplicação dos pães no Evangelho de João é a mais completa. Ele faz todo um apanhado da questão cultural da época e tudo, e é uma explicação extraordinária. Mas no final ele fala que aquilo cria os discípulos, que na verdade não houve multiplicação de pães milagrosa. O que houve ali foi que alguém tinha pão, o outro tinha, e todo mundo repartiu com todo mundo e todo mundo pôde comer. Então ele alega isso no final do seu comentário, tirando o milagre da multiplicação dos pães. Então, o racionalismo em relação a tirar a autoridade da escritura, ele fala assim, que ele tem como premissa o estudo da Bíblia ancorado nas teorias racionalistas, advindas da herança do iluminismo. O período do iluminismo é o período que a ciência avançou. E a ciência tem avançado, as pessoas, os teólogos, preocuparem em acompanhar a ciência. E ao tentar acompanhar a ciência, irmão, surgiu muita heresia. Mas muita heresia. Principalmente com o pensamento cabalista na época. Os irmãos têm conhecimento do que é o cabala? A judaica cabala, que é os judeus místicos, é como se fossem os judeus espíritas kardecistas. Eles acreditam em numerologia, anjos têm maior autoridade para eles, e vai indo assim. E são judeus muito místicos. E eles criaram boa parte da interpretação bíblica judaica hoje é dada pelos judeus cabala. Eles não têm a Bíblia como livro primordial, eles têm o Zohar como livro primordial. E muitos teólogos, principalmente assembleando, abraçou muito o pensamento judaico cabalístico hoje. De forma alguma que eu quero que você deixe de orar por Israel, de forma alguma. Mas tira esse negócio de que os judeus é superior aos demais povos da terra, porque não são. Porque o crente tem um negócio com o judeu que chega a ser cansativo. Esquece isso. Judeu é um povo que não tem Cristo, que merece as nossas orações. Mas ele não é nada melhor do que você. Para comparar, na verdade, você é melhor que ele, que você tem Cristo na vida. Então, os judeus não são melhor do que nós. Mas esse tipo de pensamento que entrou nas igrejas, por quê? Ele supervaloriza a teologia judaica, quando na verdade ela é deficiente. E ao ser deficiente, o racionalismo, o liberalismo teológico e principalmente o iluminismo tomou conta nesse período do século. Final do século XVII, que foi ali o fim do puritanismo, é o fim do avivamento dos morávios, e com a chegada da ciência, o avanço da ciência, e é claro, lembrando que a ciência, irmão, moderna, ela foi implantada por cristãos, só que depois ela tomou outro rumo. E ao tomar outro rumo, chegou o que é hoje. E com pensadores que vieram depois, com questão do marxismo teológico, o marxismo cultural, o ataque à teologia. Porque se os irmãos observar, o que era o marxismo antigamente? O marxismo cultural, que antigamente não era cultural, ele preocupava em debater ideias políticas. Hoje ele preocupa em debater ideias morais e criticar o cristianismo. Esse é o pensamento do marxismo. E se nós deixarmos hoje a igreja entrar para esse mundo, voltaremos ao mesmo pensamento do racionalismo. O pensamento do racionalismo era o quê? Tirar a autoridade da escritura. Se de forma racional não tem como você encaixar na escritura, então não é verdade. Exemplo, a multiplicação dos pães. Você imagina, eu particularmente acredito assim, Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e começar a partir aqueles peixes e arrancando pedaço, entregando para pessoas, e o peixe não acaba. E ele continua partindo, todo mundo comendo e enche alguns cestos de peixe. E da mesma forma os pães, ele vai arrancando pedaço do pão. Eu não acredito que Jesus orou e apareceu milhões de pedaços de pão. Eu acredito que ele foi arrancando pedaço do pão e não parava de sair pedaço. Isso, de forma racional, é impossível. Os irmãos estão entendendo? Então, o racionalismo contra a teologia é esse pensamento. Isso aí não encaixa com o que é racional. Exemplo, como que Deus criou tudo do nada? Aí eles preferem acreditar que houve uma grande explosão, que 2 átomos se chocaram, houve uma explosão e tudo foi criado. Ou que tudo foi chegando de forma randômica e se encaixou. Eles conseguem acreditar no impossível do que acreditar no que
é fácil de ver, não simplesmente pelas escrituras, mas é só olhar, Deus ter permitido o homem ver o universo através de telescópio e coisa assim, e eles ainda tentar negar que existe uma mente superior que arquitetou tudo isso. Uma vez na sede em Patinga, o professor de teologia lá, ele contou uma história que eu nunca esqueci. Diz ele que ele trabalhava com uma certa pessoa que não acreditava em Deus. E ele falando a respeito da criação, ele disse que não, que os planetas foram se achegando aos lugares, então se formou o nosso sistema, o sistema solar, toda aquela composição, na época ainda tinha 9, hoje só tem 8. E ele falou que foi assim, que não foi nada de Deus criou, aquilo foi se formando. Ele falou, ok. Terminado de trabalhar, ele ficou até mais tarde, comprou algumas maquetes de isopor e fez um sistema solar, fez o sol, fez tudo e pendurou com linhas, com barbante no teto e deixou lá, pintou tudo direitinho. No outro dia o rapaz chegou para trabalhar e falou, oh, que coisa linda, que eu não sei quem que fez. Ele falou, formou e chegou aí. Ele, mas isso é impossível. Isso formar e chegar. Ele falou assim, não, isso foi formando, a explosão fez isso aí. Ele pegou, não, mas isso aí, eu tô brincando, não, mas quem que fez? Isso aí é impossível acontecer. Ele falou, se isso aqui tão pequeno você acha impossível acontecer, como você acredita que todo esse sistema solar, ele aconteceu por acaso ou com explosão? Se não tem uma mente soberana que arquitetou tudo isso. Então, o pensamento racionalista é tirar o que a Bíblia fala que é verdade. Se nós formos agir naquilo que é racional, é por isso que a fé não é racional. E a fé não é um passo no escuro, como diziam os gregos. A fé é você ter certeza que o inexistente possa existir. Isso é fé. É você saber que aquilo que ainda não existe, pela mão de Deus, pode se tornar concreto. É você conseguir enxergar o amanhã como se fosse hoje. É a sua determinação em acreditar em Deus. Determinar para você mesmo, não é determinar para Deus, não. É você criar uma determinação dentro de você que Deus pode agir como Ele quer. Isso é fé. E como diziam os 3 jovens na fornalha de fogo, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não vai mudar nada. Ele age como ele quer. Então, o racionalismo que surgiu nesse período para tentar desbancar a autoridade das escrituras, as escrituras permanecem até hoje. Não é o povo fazer como fez aqui nos Estados Unidos, aqui em Boston, que eles rasgaram a Bíblia aqui em um congresso de satanismo aqui, no centro de Boston. Algumas mulheres aí metidas a feminismo, ficou chutando a Bíblia para rua fora. A Bíblia continua a mesma. Na noite de São Bartolomeu, em 1700 e pouco, eles queimaram milhares de exemplares da Bíblia e nós temos a Bíblia hoje em mãos. Da mesma maneira, você vai pegar a Bíblia no livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias escreveu uma carta e mandou o rei Jeoaquim. Sabemos que o rei Jeoaquim pegou a carta e colocou no fogo sem tirar o selo. Aí Deus falou para Jeremias assim: escreve as mesmas palavras e envia novamente para ele. Bom, a palavra de Deus, ela é poder e ela permanece. Aí ele vai dizer mais aqui, ó, que dentro desse período do iluminismo, o grande escritor Claudio Ono, que partiu para o senhor, parece que ano passado, ele determina que, ele asseverava que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, que isso parece ser inofensivo, mas isso é perigoso. A Bíblia ela não contém a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. É muito diferente. E talvez você vai ouvir falar em alguns livros, vai ler alguns livros, vai ouvir falar de um grande teólogo, inclusive ele realmente é um grande teólogo. Eu tenho aqui um livro de teologia analítica, ele é um dos mais destacados. No período do iluminismo, ele foi um dos homens que mais destacou teologicamente, que foi Karl Barth. Só que Karl Barth, com o interesse de defender e de acompanhar o iluminismo, ele disse que a Bíblia, porque eles começou a buscar a forma racional das escrituras, ele foi e disse que não, que a Bíblia ela não é totalmente a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso foi um grande teólogo chamado Karl Barth. Alguns tempos atrás, aí, ano passado, ano retrasado, o Marco Feliciano, em rede nacional, disse que, na verdade, rede nacional não, né, nas redes sociais, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é? Depois se retratou, mas já tinha semeado isso para frente.
Então, a Bíblia ela é totalmente a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Aí diz mais, ó. Os neo-ortodoxos inclui o Calbart, ele diz assim, sugere uma distinção entre palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus falou, e o seu registro das Escrituras, insinuando que a Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro pessoal com o Senhor. Se ele leu a Bíblia, ele ouviu a voz de Deus ali, ela é a palavra de Deus. Se não, ela não é a palavra de Deus. E partes que eles alegam não ser palavra de Deus, alguns defendem assim, principalmente lugar que não está escrito que assim diz o Senhor, não é palavra de Deus. Então, nós vemos pessoas desse período do chamado neortodoxismo, foram teólogos, até bons teólogos, que, tentando acompanhar o avanço do iluminismo, chegaram a usar essas frases que a Bíblia ela contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. E nós entendemos que a Bíblia ela é completamente a palavra de Deus. Aí, Cláudio Honor de Andrade, ele alega mais aqui, ó, tanto a igreja primitiva como os reformadores do século XVI fizeram questão de ressaltar a importância da palavra, da Bíblia como palavra de Deus. O período da igreja primitiva, que mostra em Atos dos Apóstolos, o apóstolo João, após partir para o Senhor, os pais da igreja, que foram os filhos de João, os demais pais da igreja, que foi até o século V, todos eles tinham a preocupação de ressaltar que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Ela é a única autoridade que permanece na igreja, que dita regras e que acrescenta a fé do homem. E os reformadores preocupados, como Lutero, Zwinglio, Calvino, William Tyndale e vários outros, tiveram a preocupação de trazer a Bíblia para o púlpito novamente das igrejas, para que ela fosse exposta e tirando toda a autoridade papal e todas as autoridades de teologia dogmática que existia na igreja, que predominavam ao invés de ser a Bíblia. Criando salvação através de pagar a indulgência, criando salvação através de oração para purgatório e mais outras coisas, de ir no Vaticano, de dar dinheiro, do Papa falando ex-cátedra, que quer ser sentado na cadeira e a sua palavra tem autoridade igual das Escrituras, e esses pensamentos de dogma da Igreja Católica, que estava além das Escrituras. Então, o pensamento dos reformadores foi trazer a Bíblia para o púlpito novamente. Essa era a intenção dos reformadores, mostrando que a Bíblia está acima do Papa, acima da igreja, acima de pastores, acima de bispo, de qualquer pessoa que tenta minar a autoridade da Escritura, colocando a sua palavra superior. E eu sinto vergonha hoje na Assembleia de Deus com isso, com esses pastores autoritaristas que eles atropelam a Bíblia e fazem o que eles querem. Faz o que quer dentro das igrejas. Obriga o povo a votar em pessoas, tem candidato próprio e disciplina quem não vota no seu candidato, tira a igreja do camarada que não vota e vai esse balaio de gato aí que é uma vergonha dentro da Assembleia de Deus. E esse autoritarismo que eles não largam o osso de jeito nenhum. Então, nós falamos muito mal, por exemplo, da indulgência da Igreja Católica. Bom, nós temos indulgência nas igrejas evangélicas hoje. Existe aí muitas pessoas que eles falam que Jesus é o caminho, mas boa parte de muitos pastores são um pedágio. Só entra se passar por lá. Então, pregam da mesma forma a indulgência, prega o autoritarismo papal, ou seja, boa parte de muitos pastores. Isso aqui eu não estou falando, aqui, como eu já falei, só tem o evangelista Alex, que é pastor local. Estou falando de pastores presidentes, que eles não aceita a eleição, não aceita nada. Isso ocorre muito no Brasil. Não aceita, eles compram a eleição e vai indo assim, eles não largam aquilo. Isso é a mesma coisa de ser seu papa. Nós precisamos criticar a Igreja Católica e agem da mesma maneira. É como eu falei, quando estudamos a história da igreja, nós não caímos no erro de cometer as mesmas coisas que eles faziam. Ele fala assim, ó, os reformadores afirmavam que a Bíblia, como única norma de matéria de fé e prática, como refutação da superioridade das tradições da igreja e da igreja de Roma, as
Escrituras. A Bíblia é e sempre será a única regra de fé e autoridade da igreja. Com isso, não estou minando de forma alguma que se deve obedecer à liderança da igreja. Não estou dizendo isso. A liderança da igreja está pautada na Escritura, tem que ser obedecida. E se ela fugiu da Escritura, tenhamos ética para conversar. Não precisa também de dar um de mãozão e criar problema com pastores da igreja. Tenhamos ética, conversamos. Mas aqui o comentarista quer mostrar a Bíblia, ela é quem revela Deus e por isso temos que acreditar que ela é a autoridade máxima. Na página 32, 22, que é outra página, ele está repetindo bastante coisa, que é até do livro do Wayne Grudem. Ele vai falar do cano das escrituras. A palavra cano quer dizer um cano, uma régua. A palavra cano ela é usada na Bíblia como cano da escritura para mostrar os livros que passaram por medidas e que a palavra cano quer dizer uma régua de medir. Eles passaram pela uma régua de medir e foram aprovados. Por isso entraram nas escrituras. Então, por isso é chamado cano do Velho Testamento e cano do Novo Testamento. Foram livros que foram pesquisados com pessoas e eles chegaram à conclusão que aquele livro era inspirado por Deus, então ele passou a fazer parte do cano bíblico. Tanto do Velho Testamento, o Velho Testamento não teve tanta dificuldade. O Velho Testamento, há duas teorias de quem fez o cano do Velho Testamento, mas nós observamos que o cano do Velho Testamento ele já era utilizado principalmente por Jesus. Após Jesus ressuscitar, ele cita a divisão da Bíblia do Velho Testamento como era, em lei, profetas e escritos, ou salmos, porque assim a Bíblia do Velho Testamento ela era dividida em três partes. E essa organização se atribui a Esdras, o mesmo Esdras que tem um livro na Bíblia que traz o seu nome. Mas no ano 90 também eles tiveram a revisão dos livros do Velho Testamento no Concílio de Jânia. Ali houve um judeu que organizou, na verdade, ele deixou permanecer como estava a Bíblia do Velho Testamento, que é a Taná. Mas aqui vai falar o seguinte, ó. O cano das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Isso é o cano das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Livros que foram atestados e foram aprovados e passaram a fazer parte do cano. Mais embaixo vai falar assim, ó, aponta para a importância do cano como referência absoluta à nossa fé e prática da vida cristã. A preocupação dos homens que trabalharam na formação do cano foi se o livro ele expressa aquilo que acrescenta a nossa fé. Os livros foram de maneira, somente o Novo Testamento, trabalhado de forma minuciosa, para que eles chegassem à conclusão daqueles livros que iam compor o Novo Testamento, e nós teríamos condição de ver que esses livros revelam Deus que foram inspirados por Deus. Ele fala assim, ó, embora o judaísmo ortodoxo atesta o fechamento do cano do Antigo Testamento como afirmado anteriormente, muitos grupos e movimentos que surgiram no período intertestamentário escreveram prolixamente acerca de suas ideias e visões do mundo. Os diversos textos conhecidos como apócrifos ou pseudepígrafos reivindicam uma revelação especial para o fim dos tempos. Contudo, esses textos não foram aceitos como inspirados e canônicos por ocasião do Concílio Judaico de Jânia, entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. Na verdade, esses livros já eram rejeitados até no período de Cristo. O único desses livros que foi citado no Novo Testamento é o livro de Enoque e o livro chamado A Sessão de Moisés. Mesmo assim, porque eram tradições judaicas que Deus permitiu com que Judas citasse porque era verdade. E Paulo cita muitas verdades que eram de pensamentos filosóficos ou poéticos da época nas suas cartas. E nem por isso tornaram os poetas e os filósofos inspirados, mas sim Paulo foi inspirado a citar. Existiam muitos livros que foram compostos no período neotestamentário, como o livro de Enoque, talvez no ano 80 ao ano 100 a.C., livros como dos Macabeus, livro de Judite, Baruque, segundo e terceiro Esdras, livro de primeiro Esdras, melhor dizendo, vários livros que foram
escritos no período que nós chamamos de intertestamentário, o período entre Malaquias e Mateus. Nesse período, bom, muitas pessoas resolveram escrever alguma coisa, porque, de acordo com o pensamento de muitos teólogos e o que a Bíblia também apresenta, Deus não usou o profeta para falar. Não quer dizer que Deus não falava ao coração das pessoas, mas Deus não usou o profeta para falar, talvez, por um período de entre 350 a 400 anos. Esse silêncio é rompido com João Batista pregando no deserto e anunciando a chegada do Messias. E o reino de Deus já estava sobre a terra. Mas nesse período houve muitas pessoas que escreveram coisas. E essas coisas que foram escritas trouxe algumas dificuldades na formação do cano. Por isso, houve uma necessidade de um concílio nos anos 90 a 100 para pautar os livros do Velho Testamento. Eles tiveram algumas dificuldades com alguns livros, como o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes, o livro de Esté, mas, por final das contas, chegaram ao consenso que esses livros, sim, eram livros inspirados e faziam parte da Bíblia. Mas rejeitaram todos esses livros que a Igreja Católica tem, rejeitaram outros livros, como o livro de Enoque, que hoje está sendo muito utilizado aí de alguns, nas igrejas neopentecostal com viés gnóstico, com viés de atenção mais para anjo e outros pensamentos místicos e daí por diante. E livros como o livro de segundo e quarto Esdra, que é um livro apocalíptico, que desperta muita atenção das pessoas, livros que surgiram no período neotestamentário, talvez aí por volta do século V, século VI depois de Cristo, esses livros, irmãos, trouxeram uma dificuldade na formação do cano, que inclusive existe vários livros de Atos, Atos de Paulo, Atos de Barnabé, Atos de Filipe, Atos de Tomé, Apocalipse de Pedro, Apocalipse, inclusive o livro Apocalipse de Pedro, ele é muito citado naquele livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri, esse italiano que escreveu esse livro, que surgiu muitas peças e até mesmo alguns filmes baseados no livro de Dante Alighieri. E o Dante Alighieri usa muito o livro Apocalíptico de Pedro, que é um livro bem tenebroso. Ele traz umas questões. Inclusive, eu estou falando, irmão, porque talvez você vai ouvir alguém citar, porque eu já ouvi pessoas citando isso na igreja. Que Pedro fala que pessoas irão comer fezes no fogo do inferno. Pedro não, melhor dizendo, o escritor que escreveu utilizou o nome de Pedro. E o Dante Alighieri fala isso. E fala que, uma vez, há muitos anos atrás, no Brasil, lá na igrejinha do Mangueira, lá, eu vi uma irmã citando que a Bíblia, ele falou, a Bíblia fala que quando Deus for punir os homens, vai pegar as pessoas pela língua, os linguarudos. Isso está lá no livro de Pedro, melhor, no Apocalipse de Pedro, e não na Bíblia, nossa. Então, isso é só para os irmãos ver. E daí você vai ver, às vezes, as pessoas citar livros apócrifos, alegando como se fosse a nossa Bíblia. Um exemplo que possivelmente esses últimos dias tem surgido bastante é as pessoas citar que Maria tinha entre 13 a 14 anos quando casou com José. Isso não está na Bíblia, isso está no Evangelho segundo escreveu Tiago, que é um evangelho apócrifo, por isso temos que tomar muito cuidado. Eu já vi um pastor uma vez, irmão, falar que Jesus citou passarinho. Está no Evangelho de Tomé, que também é o Evangelho apócrifo. Até tem um Evangelho de Tomé aqui em casa. Então, ou seja, a Bíblia ela é rica para que nós utilizamos ela para pregar. Não precisamos desses livros apócrifos. Mas nesse período surgiu muito livro apócrifo, é isso que o comentarista está mostrando. E ele diz mais assim, ó. Quanto à formação do cano do Novo Testamento, ele nasce após hiato escriturístico, ou seja, um espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Após século de ausência de escritos inspirados, o primeiro texto do Novo Testamento segue o advento do Messias. O texto compreende a sua maioria autoridade apostólica, haja vista que, segundo o N. Grune, foram principalmente os apóstolos que receberam a capacidade do Espírito Santo para recordar de modo preciso as palavras e os atos de Jesus e interpretá-los corretamente para gerações posteriores. Aqui é o seguinte, o comentarista quer mostrar o seguinte, que esse espaço de tempo que houve entre o último livro do Velho Testamento, que na nossa Bíblia é Malaquias, talvez seja ele o último escritor mesmo, até o Evangelho de Mateus, que inicia a nossa Bíblia, quando, na verdade, o Evangelho de Mateus não é o primeiro, é o Evangelho de Marcos, mas na nossa Bíblia é o Evangelho de Mateus.
Mas o que ele quer mostrar é, entre a profecia de Malaquias até o nascimento de Jesus e o início do ministério de João Batista, houve um espaço de tempo. E houve a necessidade de composição dos escritos neotestamentários, dos feitos de Cristo, dos feitos da igreja no livro de Atos, e daquilo que é a doutrina para as igrejas que foram implantadas, vindo sendo os escritos de Paulo, de Pedro, João, Tiago e Judas. E o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é. A Bíblia foi formada no Novo Testamento por apóstolos ou pessoas próximas aos apóstolos, como Paulo, Pedro e João, que eram apóstolos, Pedro e João e Mateus, apóstolos que eram seguidores de Cristo, sendo Paulo um apóstolo posterior, não no mesmo nível dos 12, mas foi um apóstolo que viu Cristo e foi o maior escritor do Novo Testamento, compondo com a sua autoria de 13 cartas, quase metade do Novo Testamento. Temos Marcos e Lucas, que não eram apóstolos, mas viviam possivelmente Marcos com Pedro e na presença de Paulo, e Lucas na presença de Paulo constantemente. Cuidou de Paulo até perto da sua morte. Temos Tiago, que era possivelmente o irmão de Jesus, que foi uma das colunas da igreja, está lá em Atos 15, talvez o principal líder da igreja de Jerusalém, e Judas, seu irmão. O escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Eu penso que pode ser uma mulher que escreveu a carta aos Hebreus. Porque tem uma parte na carta aos Hebreus que só uma mulher poderia ter escrito aquilo. Ela diz, lá está escrito assim: eu tentei escrever resumidamente tudo que está ali, mas não consegui. Em poucas palavras, a carta aos Hebreus, em volume, é uma das maiores cartas do Novo Testamento. E é só para os envolvidos. Então, só pode ter sido a mulher, que quando ela fala muito, ela ainda fala que falou pouco. Então, deve ter sido, eu estou brincando, irmão, só para descontrair mesmo. Mas deve ter sido uma mulher que escreveu. E não, irmão, agora a verdade é, possa ser uma mulher que escreveu a carta aos Hebreus. As pessoas sempre têm em mente um homem, pode ter sido uma mulher. Mas uma coisa é, todo o Novo Testamento foi composto por pessoas próximo aos apóstolos e inspirado pelo Espírito Santo. E esses escritos, irmãos, circulavam. Eles já circulavam no período neotestamentário. Lembrando que, como eu falei na aula passada, toda vez que você tiver em mente o que era a Bíblia no período dos apóstolos de Jesus, o Velho Testamento, era a Bíblia que eles tinham em mãos. Possivelmente, depois dos anos 50, os escritos de Paulo passou a circular e Pedro dá a mesma autoridade aos escritos de Paulo como toda a escritura do Velho Testamento. Ele cita os escritos de Paulo e dá autoridade bíblica aos escritos de Paulo. Então, quando a igreja, que não é a igreja católica, a igreja apostólica, a igreja católica ela nasceu no ano 607 a 609, implica que é século VII depois de Cristo. A igreja que vem após os apóstolos, que ainda é a igreja primitiva, e intitulada de católico, que é a palavra latina para universal. Então, até então, era igreja católica, e não católica apostólica romana, mas igreja católica, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Até o período do século V, final do século VI, ela se corrompe, e no século VII para frente se vira apostólica romana. Essa igreja, eles tinham o interesse de buscar nas escrituras, tanto o Velho Testamentária, como os escritos dos apóstolos e dos homens ligados aos apóstolos. Por isso, eles não tiveram dificuldade de organizar o cano do Novo Testamento. E ao organizar o cano do Novo Testamento, eles tinham um conjunto de livros neotestamentários que passou a fazer parte da Bíblia no seu conteúdo completo, dividido em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ali a Bíblia foi fechada. Acabou, mas livro nenhum pode ser acrescentado à Bíblia, nada. Lembrando que nós temos, irmãos, 3 cartas de Paulo perdidas. E se elas não estão na Bíblia, é porque não era para estar. Um dia para trás, eu ouvi um pastor pregando e falou assim: aí se nós achar as 2 cartas que Paulo escreveu a Coríntios e a carta aos Laodicenses, o que vamos fazer? Eu, para mim, não vou fazer nada. Primeiro que nós não temos autoridade nenhuma, nem nós, nem a convenção da CGADB, nem a convenção da Comad, que é da convenção da Madureira, nem as convenções batistas, nem a Sociedade Brasileira, irmão. Nós não temos autoridade para acrescentar nada na Bíblia.
Então, o muito que esse pastor, ele é um grande expositor bíblico, de nome e renome, ele não tem autoridade para acrescentar nada na Bíblia. E perguntando o que nós vamos fazer, não vamos fazer nada. Vamos pegar essas cartas, vamos guardar ela e vamos estudar e ver o que ela tem de bom. Como nós temos muitas outras cartas, eu tenho um livro aqui em casa chamado Clássico da Literatura Cristã, que é escrito por volta do segundo, terceiro século, que foram escritos por discípulos de João. E nem por isso têm uma autoridade canônica. Eles são escritos bons, mas não têm autoridade canônica. Então nós temos que entender isso. Vamos lá, inspiração das Escrituras, capítulo 2. Ele fala: para um livro ser considerado canônico, deveria ser compreendido como inspirado por Deus. Inspirar, irmãos, ele vai mostrar aqui, ó. Ele fala: os apóstolos escreveram inspirado pelo Espírito Santo, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que fala que homens santos escreveram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando que eram seres humanos cheios de defeito, falhas, errava como eu e você, mas o Espírito Santo inspirou essas pessoas, coube a Deus comunicar as suas verdades através desses seres humanos para que elas fossem registradas e está na Bíblia hoje para nós. Então, uma vez um rapaz falou comigo, eu estava com a Bíblia na mão, ele disse: eu não acredito nisso aí. Eu falei: me dá uma razão. Ele falou: não, eu não acredito. Eu falei: isso não é razão, eu quero que você me dê uma razão concreta. Eu te dou mais de 10 porque eu acredito. Ele é porque foi escrito por mão de homem. Eu falei: parabéns para você. Você é inteligente demais, você é muito inteligente. Você queria que fosse escrito por quê? Por mão de cavalo? Falei: quem é que sabe escrever, não é o homem? Falei: isso aí já não faz diferença para mim. Ele é porque papel aceita tudo. Eu falei: então me empresta seu passaporte aí. Aí ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: empresta ele aí. Aí peguei o passaporte, eu fiquei rasgando. Não, não, eu falei assim: mas por quê? Isso aqui é papel, ué. Ele não é meu passaporte, não, isso é papel. Aceita tudo. Eu falei: rapaz, você acha que as coisas de Deus deveriam ser escritas no ar? Tem que ser escrito em papel para ficar registrado. Falei: seus argumentos é muito fracos. Se você tivesse um argumento melhor, ainda ia. Agora, falar que a Bíblia ela foi escrita por mão de homem, ela está no papel, ela tinha que estar onde? Falei outra coisa: ela nem sempre foi escrita em papel, foi escrita em pedra, foi escrita em tábua, foi escrita em couro, foi escrita em várias coisas. Hoje está no papel que está mais fácil, que é mais barato. Então você está falando besteira. Aí ele saiu de lá. Eu falei: mas se você ainda continuar me dando uma razão para mim não acreditar, eu te dou mais de 10 para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ele falou assim: então me fala, vou falar, vou te falar uma, só para você ver, ela venceu o tempo. Ela tem mais de 4.000 anos de existência, desde o primeiro escrito, venceu o tempo. Os homens que morreram, que escreveu, morreu e continua falando. Falei: todos morreram e ela permanece falando, então só isso me basta. Aí ele deixou para lá. Então, inspiração, irmãos, é Deus soprando dentro do homem os seus desígnios para estar sendo comunicado ao homem. Isso é inspiração. É os desígnios de Deus comunicado ao homem. A palavra aqui ele vai colocar o seguinte, que Pedro, quando ele fala que homens movidos, ele preferiu utilizar essa palavra, que ele fala que, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Na verdade, a palavra aqui, irmãos, tem uma tradução que traz a palavra movido, que é a palavra feromenoi, ou feron, que ela quer dizer pessoas que foram gerados, que foram conduzidos. Esses homens foram movidos pelo Espírito Santo, totalmente movidos pelo Espírito Santo para escrever tudo que nós temos. Isso não quer dizer que foi um ditado, tipo, Deus ditou: Pedro, escreve aí, porque não foi isso. Eles escreveram de acordo com a cultura deles, de acordo com a sua condição escolar, tudo foi escrito de acordo com a sua cultura. Mas tudo o que eles escreveram, não importa a linguagem, se era rebuscado ou não, foi dado pelo Espírito Santo. É claro que eles escreveram, por exemplo, o Espírito Santo pode te iluminar e você escrever, só que você tem o seu toque. Não estou entendendo? Por exemplo, eu sempre costumo dizer isso, que expliquei para os irmãos na aula de bibliologia, que Amós, se você ler o livro de Amós, você vai ver que a linguagem de Amós é muito simples comparada com a linguagem de Abacuque. É muito simples, porque Amós era homem do campo, então Deus falou com ele através da linguagem dele. Tudo o que ele expressou foi através da linguagem que ele tinha, falando de boi, falando de peneira. Por exemplo, ele chama as mulheres
que eram mulheres arrogantes e mulheres que oprimiu seus maridos a não ser honesto, a roubar no tribunal para que elas pudessem ter mais dinheiro e expor melhor a sua vida financeira, de vaca de Bazã, porque Bazã era uma região muito fértil, que as vacas que comiam lá eram gordas e viçosas. Então, quando ele quer falar que essas mulheres eram mulheres bem vestidas e que chamavam atenção com ouros e coisas, ele chama de vaca de Bazã, porque era a linguagem dele. Se fosse o profeta Abacuque, ia falar do jeito que ele fala, que eram mulheres que eram cheias de pendentes de ouro e que eram mulheres que tinham o melhor da terra naquela época. Ele ia usar essa linguagem. O profeta Amós usou a linguagem que ele conhecia. Então ele faz uma comparação que para o povo da época fica muito fácil de entender. Nós estamos compreendendo? Então, a Bíblia é dessa forma. Deus falou com o ser humano, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ele não perdeu a essência de quem ele é. É por isso que quando uma pessoa é usada pelo Espírito Santo, não existe esse negócio de que eu fui tomado e não sei o que aconteceu. Temos que tomar cuidado com isso. O Espírito Santo não pode falar, Emanuel. Eu vi um vídeo outro dia, eu achei bem interessante, que sobre as traduções da Bíblia pelo mundo. Cada cultura é de um jeito. Então, eu não me lembro, não me recordo agora o país, mas tem uma tradução da Bíblia que eles não entendem o coração como centro da emoção. Sim, Na cultura deles, é outra parte do corpo. é o Então, intestino. eu acho que era, não sei se me engano, era o fígado, alguma coisa assim. Então, assim, tudo. Cientificamente é o fígado, que sente Sim, mais, sim, cientificamente. então, assim, todas as traduções que a gente conhece, para entender que o coração, né, de todo o coração, lá a tradução é de todo o fígado, porque eles entendem assim. Existe uma tradução corrigida dos anos de 1963, me parece, que traz a palavra rim, ao invés de coração. Porque, na verdade, a palavra que sempre é usada pelo apóstolo Paulo para falar do coração é a palavra esplagna. E a palavra esplagna quer dizer tripa, é intestino. Isso é a palavra esplagna. Então, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala que nós devemos amar entranhavelmente, entranhável do nosso interior, mas a palavra entranhável ali é a palavra esplagma, que quer dizer tripa. Mas aí o tradutor bíblico, que foi inteligente e teólogo, ele entendeu que está falando do nosso interior. E é claro, coração também, mano, não é essa bolona de carne que nós temos aqui, que pulsa sangue, não. E uma vez uma pessoa temou comigo que eu estava dizendo. Quando a Bíblia fala do nosso coração, está falando do nosso raciocínio, a nossa mente. Ela é dominada pelo Espírito, é onde está a nossa consciência. E ele temou comigo que não. Ele e as outras irmãs temaram lá, isso lá no Brasil. Aí eu falei, então vamos lá. Esse coração, então, é o que sente. Ele falou, é. Eu falei, ok. Eu falei que ele disse, você ama sua esposa? Ele falou, amo. Eu falei, o irmão me perdoa, que vou fazer um exemplo para o irmão que não é muito bom. Digamos que o irmão morra. O irmão é doador de órgão. O irmão doa o coração dele para alguém e é usado para alguém. E essa pessoa que recebeu o coração vai continuar, vai amar a sua esposa? É não. Eu falei, então não entendi. Ué. Porque se eu amo desse coração aqui, eu dou ele para alguém, ele vai ter o mesmo sentimento que eu tenho, não? Ele vai seguir com os mesmos sentimentos. Tudo que eu vivi, ele vai viver. Ué. A pessoa vai viver no outro corpo, mas vai ser aqui. Então nós temos que entender, é aqui que o Espírito Santo trabalha, é aqui que Deus trabalha, tudo é na mente. Nós somos completos em espírito, alma e corpo. Nossos órgãos não têm nada a ver com isso. Quando fala de amar intragavelmente, fala do nosso interior, de todo o nosso ser. É isso que quer dizer. Então vamos lá, irmãos. Ele vai falar aqui, ó, o Espírito Santo gerou o conteúdo a ser escrito e conduziu com o seu sopro cada escritor no momento em que estava produzindo o material. Entenda uma coisa, eu já falei na aula de bibliologia, vou falar aqui com os irmãos que estão estudando, começar agora. A única coisa inspirada é a Bíblia, mais nada. Inspirado por Deus é só a Bíblia. O hino da harpa não é inspirado, o hino do cantor não é inspirado. Ele pode falar que é, mas não é. Entenda uma coisa, os únicos que receberam o sopro de Deus para escrever são os escritores bíblicos. Você, quando vai cantar ou compõe um hino ou a sua mensagem, você é iluminado. O que é iluminação?
uma capacitação que o Espírito Santo concede aos seus servos e servas a compreender as verdades reveladas nas Escrituras. Isso é iluminação. Já a inspiração são os desígnios de Deus comunicados ao homem. Por isso que é usada a palavra inspirar, é como se Deus tivesse soprado literalmente dentro dos homens escritores bíblicos, das mulheres, houve alguma mulher que escreveu, aquilo que está na Bíblia. Então, não existe hino inspirado. Ah, meu hino é inspirado. Não é. Pode ter inspirado por ele, mas por Deus não. Primeiro que os hinos de hoje são a misericórdia, há muita teologia errada. Então, aí que não tem mesmo. Então, nós temos que entender, inspiração é só a Bíblia. Por isso, ela é autoridade máxima. Um dia eu conversava com o irmão e ele começou a falar a respeito de que eu estava falando que a Israel, para poder entrar na eternidade, tem que aceitar Cristo. Ele pegou o hino da harpa que fala que todos serão a mesma grei e disse, mas está escrito, todos serão a mesma grei. Eu falei, mas está escrito aonde? Ele está escrito, eu falei, está escrito no hino, está escrito isso na Bíblia, que vai ser a mesma grei, vai ser o mesmo povo, está escrito no hino, não é na Bíblia. Falei, eu entendo que todos que aceitam a Cristo se tornam um povo só, se tornam igreja. Por isso vai ser uma mesma grei, mas não quer dizer, irmão, que lá no céu vai ter povos diferentes, ou que Deus tem uma coisa diferente com os judeus. Judeu, para entrar no céu, precisa de aceitar Jesus. Todo ser humano só entra no céu se aceitar a Cristo como Senhor. Senão não tem salvação. Pedro, falando em Lucas, escreveu em Atos 4, versículo 12, que em nenhum outro nome há, dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro nome. Ele vai dizer mais, página 28. Cada último página, na página 28, ele fala assim, nesse sentido, em virtude de sua inspiração pelo Espírito Santo, toda a Escritura é fonte de autoridade. Foi Deus quem falou cada palavra, tanto do Antigo como do Novo Testamento, usando agentes humanos movidos pelo Espírito Santo nesse processo. Ou seja, a Bíblia é autoridade máxima porque foi Deus que permitiu que homens registrassem a sua palavra para que regesse o seu povo. Desde todo o Antigo Testamento, você vai sempre ver na leitura bíblica, as pessoas reconhecendo a autoridade da Escritura. Como que Daniel reconheceu que havia passado o tempo do povo de Israel na Babilônia, quando ele entendeu pelas profecias de Jeremias que era autoridade escriturística, que Deus havia dito que 70 anos era o tempo determinado para o povo de Israel na Babilônia, e Daniel ora a Deus e apresenta isso para Deus. Quando você entende as Escrituras, você pode orar a Bíblia e apresentar para Deus aquilo que é promessa bíblica. Mas lembrando que aquilo que é promessa para você, e não aquilo que é promessa que não tem nada a ver com o povo de Deus, a igreja e o povo está enfiando aquilo lá como promessa. O povo, por exemplo, não adianta você reivindicar Deuteronômio 28, aquilo não tem a ver conosco, aquilo tem a ver com o povo de Israel que já passou, já se cumpriu. Principalmente o que era maldição, cumpriu mais na vida deles do que era bênção, porque eles viviam desobediente. As pessoas querem reivindicar coisas das Escrituras sem olhar o contexto. Exemplo, posso todas as coisas daquele que me fortalece, não olha o contexto e fica falando com Deus. Deus não me ama, Deus não olha para mim, porque a Bíblia fala assim, fala assado. Uma vez um rapaz falou comigo assim, rapaz, eu vou citar o nome de quem pregou, não, mas teve um pregador que andou disseminando aí que nós temos direitos. O único direito que o homem tem é o inferno, mais nada, que é direito dele, é o inferno. E Jesus veio e nos salvou, mas nós não temos direito, é tudo pela graça. E ele disse que prosperidade é um direito do cristão, porque a Bíblia fala que Deus tira até do ímpio e dá para o cristão. E esse rapaz que era crente em nosso trabalho tem mais de 20 anos. Ele tem uns 18 anos. Ele falava que ele não tinha uma condição financeira boa e ele queria, porque na Bíblia estava escrito que Deus, lá em Provérbios, que Deus tirava do ímpio para dar para ele. Eu falei, rapaz, você acha que Deus vai tirar do ímpio que trabalha honesto, que levanta de manhã, tem uma família que cuida dela de trabalho honesto, que não é uma pessoa que rouba ninguém para dar para você? Ele vai trabalhar, rapaz.
trabalha sem murmurar, esquece. Eu falei, rapaz, Jesus não morreu para ninguém ser rico, não. Jesus morreu para como fosse salvo. Não é para ser rico, não. Para com esse tipo de teologia. Então, as pessoas reivindicam coisas na Bíblia que não é verdade. Então, a Bíblia ela tem promessas, ela tem todo o conteúdo que revela quem é Deus, principalmente no cumprimento das suas promessas, mas temos que saber que a maior promessa de Deus foi um plano de salvação para a humanidade caída. E isso já se cumpriu. Em Cristo, nós somos salvos. A inerrância da Bíblia. Com a inerrância da Bíblia, o escritor quer mostrar o seguinte, que entende-se que as escrituras ela não afirma nada contrária aos fatos, ou seja, a Bíblia não tem erro. Se você tem alguma dificuldade em algum texto, é dificuldade de interpretação, mas erro lá não tem. Vou dar alguns exemplos que eu não vou explicar aqui, porque nós já não temos muito tempo. Exemplo, Mateus fala que existia 2 cegos em Jericó quando Jesus estava entrando em Jericó. Lucas e Marcos falam apenas do cego Bartimeu. E Lucas fala que Jesus estava saindo de Jericó. Há erro nisso? Não. A visão distorcida do leitor. Eu não vou explicar a interpretação do texto, mas o texto ali não está difícil de interpretar. Primeiro, temos que ter visão. Quem era Mateus e quem era Lucas? Mateus era testemunho ocular, ele presenciou aquilo, Lucas colheu. Segundo, qual era o ponto de vista de Lucas e de Marcos? Se você atentar para todos esses fatos, você vai conseguir interpretar o texto. E tem outros. Esse dia mesmo eu ouvi uma pessoa falar que na ressurreição tem muitas controvérsias. Não tem. Não tem controvérsia. Na ressurreição, quando Jesus ressuscita, as personagens que aparecem ali, Marcos registra uma personagem, Lucas registra 3, Mateus registra 2. Então, tem que prestar atenção nos textos, trabalhar com os textos certo para você não achar que há erro na Bíblia. Outro exemplo, quando Davi teve lá no tabernáculo e ele pediu armas para o sumo sacerdote Aimeleque. E Aimeleque disse que só tinha a espada de Saul, de Golias. E ele pediu pão, ele falou, nós só temos pães da proposição, que eram os 12 pães. Aí ele faz a pergunta se eles não tiveram com mulheres, eles disseram que não, e ele deu pão para ele. Cá no Evangelho de Marcos, ele não cita Aimeleque, cita Abiatar. Há erro nisso? Não, não há erro nas escrituras, porque eu também não tenho tempo para explicar. É bom que você pegue isso e lê em casa e sofre um pouquinho para interpretar isso aí. Não há erro na escritura, de forma alguma. Pode ter aparência de contradição, paradoxal, mas não tem. Não estou entendendo? E várias outras passagens da Bíblia. Por exemplo, tem uma passagem em Reis que fala que Deus incitou Davi contra o povo. Quando você vai na mesma passagem lá em Crônicas, fala que Satanás incitou Davi contra o povo. Não estou entendendo? E é a mesma passagem. Com um pouco de paciência e interesse, se há um consenso de interpretação do texto sem acreditar que há erro na Bíblia. E tem várias outras passagens da Bíblia, irmãos, que parece haver contradição, mas não tem. Nós não temos tempo para explicar os textos aqui, mas é só para os irmãos verem. E os críticos da Bíblia gostam de utilizar esses textos para falar, tá vendo, tá errado. E eu amo quando vem conversar comigo. Fala, rapaz, não está errado, é você que está lendo com os seus olhos. A Bíblia aqui está muito clara. É você que está sendo ignorante mesmo e quer achar erro na Bíblia quando não tem. Isso é só alguns versículos, irmãos, que parece ter contradição, mas a Bíblia em si ela não se contradiz em nada. Ele vai dizer mais assim, ó, não há espaço para meia inerrância, ou seja, não existe meio erro na Bíblia. Ou ela é inerrante, palavra de Deus, ou é errante, falível, palavra do homem. Se há um erro na Bíblia, o que garante que não existe mais erros? Os irmãos estão compreendendo? O que vai garantir que o que foi dito é verdade? Então, nós temos que ter uma boa exegese, uma boa hermenêutica das Escrituras, para nós não vermos a Bíblia com esses olhos de achar que há erro. Se você tem uma dificuldade, pesquisa, vai em comentários, ora a Deus, mas não tira conclusões precipitadas de que há erro nas Escrituras. Ela não erra em nada. Não erra. Muito que pode parecer, mas não erra.
Quem sabe, outra oportunidade, nós falamos a respeito desses textos. Vamos lá. É importante sublinhar que a inerrância reconhece a inconsistência no texto, é o que eu estava falando. Não como erros, mas como dificuldade de compreensão que pode ser acessados por meio de ferramentas exegéticas e hermenêuticas. Ou seja, pega o assunto, lê, relê, não desiste. Vai no comentários bíblicos. Hoje temos um acervo muito grande na internet. Pesquisa lá e você vai conseguir chegar em um denominador comum. Mas lembrando que pesquisa, não pega o primeiro pensamento da internet e acha que está certo, não. Pesquisa. Pesquisa vários pensadores, principalmente quem realmente tem nome de boa exegeta. Se você não tem conhecimento, pesquisa a respeito da pessoa para saber se ele é um bom exegeta ou não. E você vai entender que as passagens da Bíblia elas têm harmonia e não tem contradição. Em nada, não tem contradição. E vai mostrar aqui na página 33. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, o projeto redentor de Deus para a humanidade. É nela que Deus revela progressivamente o processo e o meio de salvação. Assim, ler a Bíblia é necessário para alcançar uma fé salvadora. E a promessa de Deus é contida nela. Cá embaixo ele vai escrever o seguinte: ó, a palavra de Deus é suficiente para instruir, capacitar e habilitar todos os cristãos para toda boa obra. Diante da excelência de suas qualidades, ela é suficiente em si mesma. Não necessita de quaisquer acréscimos. O que ele quer mostrar aqui é o seguinte: a Bíblia é apta para nos corrigir, para nos instruir em verdade e justiça e para toda boa obra. A Bíblia, ela, através dos evangelhos, revela o plano traçado por Deus da salvação, desde o Antigo Testamento ao cumprimento de Cristo. O apóstolo Paulo sistematiza isso de uma maneira magnífica na carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. E ele mostra que a Bíblia não precisa de paliativos algum para dar autoridade a ela. O muito que você pode ter uma biblioteca enorme na sua casa, com milhares de livros. Nenhum deles supera a Bíblia. Pode ser comentários extraordinários, não supera a Bíblia e a Bíblia não depende deles. A Bíblia não depende das ciências auxiliares, como a arqueologia e a geografia, e nem tampouco da ciência para provar a autoridade da Escritura. A Bíblia fala por si mesmo e ela é autoridade em si mesma. Então, nós temos que entender isso. Quando nós entendemos isso pelas Escrituras, vamos entender que Deus se revelou nas Escrituras e tudo que ela fala é verdade. A Bíblia, você passou num processo de 16 séculos, talvez 1.600 anos, para se completar, do livro de Gênesis até o Apocalipse, por cerca de 40 autores diferentes, homens de cultura e de épocas diferentes, de lugares diferentes. E todos esses homens que falaram de forma harmônica. Então, a Bíblia, ela é perfeita. Agora, dentro dessas coisas que parecem ser discrepância nas Escrituras, como eu falei, por exemplo, Mateus ter dito que eram 2 cegos, Marcos e Lucas falar que é um, Mateus falar que está na entrada e Lucas falar que está na saída, vamos dizer uma coisa, isso me facilita crer mais nas Escrituras do que achar que há erro. Sabe por quê? Se nós fôssemos formar um conceito aqui a respeito de Cristo, poderíamos combinar de todos escrever uma coisa, não? E, acima de tudo, não entrar em contradição com a cultura da época. Quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para mulheres, que não que naquela época, na cultura deles, as mulheres não tinham, eles não eram dar muito crédito do que as mulheres falavam. E Jesus apareceu para mulheres. Se fosse um escritor, por que quer escrever que mulheres foram as primeiras a ir ao túmulo? Se fosse mentira, eles iam falar o quê? Fulano e fulano foi lá. Que foi Pedro e João. Eles poderiam ter omitido a Maria Madalena, a outra Maria, e simplesmente falar que os homens foram lá. Mas para os irmãos ver que a verdade da Bíblia, que eles colocaram testemunho de mulheres, que naquela época as pessoas poderiam não querer dar ouvido, principalmente o Império Romano. Eles colocaram para mostrar que a Bíblia é a verdade. E colocaram fatos narrados de forma e da visão diferente, sem que ninguém ficou ali conversando entre si, falando, vou escrever assim, para parecer verdade. Não. Um narrou de uma forma, outro narrou de outra.
Hoje, como muitas pessoas têm dificuldade, até hoje, naquela época eles também tinham. Pegar, por exemplo, Mateus narra uma genealogia, Lucas narra outra, que também não tem contradição. Essa tá fácil de falar, é mais rápido. A genealogia de Mateus ela é buscada através de José. Se os irmãos observar, a genealogia de Mateus vai até Davi, fala que Davi gerou Salomão. Lá no Evangelho de Lucas, a genealogia de Maria. Fala que, quando chega em Davi, fala que Davi gerou Natã, mostrando que houve uma bifurcação diferente na genealogia. Até chegar a Davi, a genealogia é a mesma. De Davi, como ele vai puxar a genealogia de José, ele puxa da vida de Salomão, que era rei. E Lucas vai puxar a genealogia de Maria, puxa na vida de Natã, que ela era descendência de Davi através de Natã. Não há, é só ler atentamente que os irmãos vão ver que não há dificuldade, não há erro na genealogia. Mas naquela época as pessoas poderiam ter dificuldade. Lucas poderia ter simplesmente registrado igual Mateus, mas o que ele fez, como ele escrevia para um povo específico, ele pegou a pessoa que realmente, biologicamente, era a mãe de Jesus. Porque José era pai adotivo, reconhecido em cartórios e tudo, mas era pai adotivo. Já Maria era mãe biológica de Jesus. Então, Lucas escreve partindo de Maria, porque ele queria mostrar a humanidade de Jesus. E para mostrar a humanidade, ele mostrou uma pessoa humana que gerou ele. Então, essa é a realidade. Então, irmãos, nós vamos entrar no capítulo 3. O capítulo 3 é bem curto. O que ele quer mostrar aqui é sobre a existência de Deus. Então, ele vai falar o seguinte, que a teontologia, que eu falei no início, que é a doutrina de Deus, teon, quer dizer Deus, é o estudo acerca do ser de Deus. Como eu já disse, não tem como estudar o ser de Deus. Deus não se define, Deus não tem como ser estudado. Deus ele é transcendente. Transcendente quer dizer que ele está muito além de nós, mas muito além, que não tem explicação do quanto além. O apóstolo Paulo ele chega a falar isso no capítulo 17 de Atos, que Deus ele é um Deus transcendente, que ele está acima do conhecimento humano, mas ao mesmo tempo ele mostra que ele é imanente, que mesmo que ele está acima, ele se revelou ao homem através do Espírito Santo morando em nós. Que ele pode estar longe da mente humana, que tenta, ele até fala que você tateando é tocando em coisas, é uma pessoa cega que fica pegando em coisas para caminhar, ele vai e fala que o povo de Atenas estava cego, pegando em coisas, pensando que é Deus, quando na verdade Deus estava muito além do pensamento deles, mas ao mesmo momento estava tão perto deles, na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E eles não conseguiam sentir isso. Então, nós sentimos Deus, compreendemos Deus através da nossa limitação e das Escrituras, das nossas experiências, mas não temos como explicar Deus. Porque se explicássemos Deus, irmãos, ele deixaria de ser Deus, como eu falei no início. Então, o comentário vai mostrar aqui, ó. É considerado pela teologia como ponto de partida que norteia todo o discurso, e discussão e ensino teológico. Então, Deus é o ponto de partida de tudo isso. Dentro dos primeiros séculos, houve muitos pensamentos teológicos a respeito de Deus, muitas discussões filosóficas. Tivemos grandes homens teólogos, como Agostinho de Hipona, que também era filósofo. Um grande nome, que principalmente o povo pentecostal não gosta de citar, mas ele foi um grande nome dentro da teologia sistemática e da filosofia, que defendeu veemente a pessoa de Deus e com um tratado teológico magnífico, foi Tomás de Aquino, no século XII. Existe 5 livros dele chamados de Suma Teológica, dessa grossura cada livro, que ele trata toda a Suma Teológica a respeito de Deus, da Igreja, do Espírito Santo. É um excelente tratado que vale a pena ter em uma biblioteca. E ele explica muito claro ali, dentro da teologia a respeito de Deus. E houve a necessidade de fundamentarmos a teologia através da compreensão das Escrituras a respeito da pessoa de Deus na sua revelação para a humanidade. É isso que o comentarista mostra aqui. Ele fala, jamais conseguiremos conhecer a Deus em sua plenitude. Podemos compreender a Deus à medida que ele deixou se conhecer, como eu falei. É claro, irmãos, que o que ele está falando aqui é conhecer Deus aqui, porque na eternidade vamos conhecer Deus como ele é. Isso a Bíblia nos apresenta, desde o Gênesis ao Apocalipse,
que nós vamos conhecer Deus como Ele é. Hoje, eu trabalhava com um rapaz evangélico e ele disse que conversava com o pastor dele, e o pastor disse que nós não vamos conhecer a Deus. Eu falei, eu não sei que Deus que ele está falando, mas o Deus que me criou, ele vai se revelar a mim como Ele é na eternidade. Isso é muito claro. Nós não sabemos, como diz o irmão, nessa revista da Escola Bíblica que passou, que há aquelas dúvidas: quantas pessoas vão ver no céu? Será que vamos ver Jesus, o Pai e o Espírito Santo? Aí eu falei: cada um tem sua fé. Se você acha que vai ver só o Pai, só Jesus, só o Espírito Santo, é a sua fé. Eu ainda falei: eu, particularmente, que vou ver os três, é minha fé, que é um só Deus. Que depois nós vamos ver isso mais na frente, senão não muda nada. Mas uma coisa nós vamos conhecer Deus na essência de Deus, na revelação que Deus vai se fazer à igreja dele salva na eternidade. Senão, qual a razão que nós estaremos aqui? Deus se revelando nas Escrituras, mostrando todo o seu potencial nas Escrituras, e quando chegar na eternidade, nós vamos conhecer a Deus? E isso é uma coisa meio incoerente. Então, o comentarista fala aqui que nesse corpo que nós temos, é impossível conhecer Deus em toda a sua essência, mas na eternidade, sim. Ele até pega o Salmo 145, versículo 3 e fala assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. É conforme também está escrito lá em Romanos 11, a partir do versículo 35, que fala que quem prescrutou a mente de Deus, ou seja, que sondou, que pôde chegar ao alcance da mente de Deus, que é imprescrutável. Aí ele vai falar que somente o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pode prescrutar a mente de Deus, pode entender a mente de Deus. Isso mostra uma transcendência sem explicação de quem é Deus em relação ao nosso pequeno conhecimento que nossa mente pode alcançar a respeito de Deus. Que Deus, irmãos, ele é muito acima de nós. E só de entendermos que nós somos criaturas de Deus, que caímos e que dependemos até mesmo de Deus para nos chegar, porque na verdade foi Deus que veio até nós. Nós não fomos até Deus, foi Deus que veio até nós e criou um meio que fizesse que nós pudéssemos senti-lo, que é através do Calvário. Tudo partiu de Deus, nada é do ser humano. Cá no finalzinho fala assim: assim nossa tarefa como estudante não é sondar a Deus, prescrutá-lo, mas nos submeter à revelação de sua palavra, onde estão contidos os mais diversos e importantes dados que ele mesmo permitiu revelar à humanidade. Ele vai dizer assim: não encontraremos em nenhuma parte da Escritura uma objeção acerca da existência de Deus. Tentar, portanto, provar a existência de Deus seria apontar uma tarefa inútil. O que ele quer mostrar é o seguinte: que nós temos a tarefa de buscar conhecimento de Deus através das Escrituras e através do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento fala das experiências nossas com Deus. A Escritura mostra quem Deus é na sua essência. E uma das coisas que ele mostra aqui interessante é que realmente a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia não tem essa preocupação. A Bíblia tem dois versículos que chamam muito minha atenção. O primeiro é o versículo 1 de Gênesis. A Bíblia abre mostrando que Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. E acabou. Ela não tem preocupação de ficar, Deus existe, Deus não. E aí, Hebreus, capítulo 11, e versículo 6, fala que para aquele que quer conhecer Deus, necessita aproximar de Deus. E é assim. Então, se ele não o conhece, é porque não foi próximo. Ele não aceitou a Cristo, não ficou próximo de Deus, não criou uma intimidade com Deus para conhecer a Deus. Então, a Bíblia não tem preocupação de provar a existência de Deus. E ele mostra que, para nós, é inútil. É por isso que eu acho desnecessário ficar nesses podcasts, esses debates besta com ateu. Irmão, perder tempo com ateu é uma bobeira. Para mim, um ateu, ele tem mais fé do que eu. Porque acreditar que Deus não existe é mais difícil do que acreditar que ele existe. Um dia desse, eu estava trabalhando aqui em Beverly, aqui na região nossa, e um rapaz lá, nós trabalhando, de repente ele começou a falar que não acreditava em Deus. Aí eu falei para ele assim: mas o seu pensamento de não acreditar em Deus é ideológico ou é real?
Ou é um pensamento marxista, ou um pensamento simplesmente igual de Sigmund Freud, eu não sei. Ele, não, eu não acredito em Deus. Eu falei, me dá uma razão para você não acreditar em Deus. Ele, não, Deus não existe. Eu falei, rapaz, me dá uma razão. Você falar isso não é razão. Aí nós estávamos perto de uma janela muito grande e estava no inverno, só que estava bem no inverno rigoroso. Eu falei que lá para você ver, você está vendo esses raios de sol? O sol lá no alto, que nós não temos alcance dele, que parece para nós tá tão longe. Ele sim, eu peguei e falei assim, ele está brilhando e mesmo sendo inverno. E mesmo esse sol, que esse calor que nós estamos sentindo aqui, de acordo com a ciência que você tanto defende, ele já tem 8 minutos que esses raios de sol saiu do sol para chegar até nós. E você acha que aquilo ali veio de que forma? Quem criou o sol? Ele não, ninguém criou o sol. Eu falei, então o sol já existia. Aí ele foi citou Charles Darwin. Eu falei, o Charles Darwin ele já está derrotado. Já tentaram arrumar o Charles Darwin 3 vezes e perderam. Falei, com a descoberta do DNA, o Charles Darwin já foi atropelado. E agora a quarta reforma do darwinismo vem dizendo que sim, que o mundo evoluiu através da criação da mão de Deus. Aí já achou, agora já colocou que Deus criou e foi através da evolução. Falei, rapaz, quanto a fatos, vocês muito gostam de usar isso, não tem o que questionar. Aí ele começou a questionar e entrou no fato da questão do Estado laico. Eu falei, rapaz, o que tem a ver o Estado laico com crer em Deus ou não? Aí eu falei que, olha, tudo que você está falando não faz sentido em relação a criar, Deus existir ou não. Deus, ele existe. E, inclusive, foi os cristãos que criou o Estado laico. Falei com ele. Aí eu falei com ele assim, o que é o Estado laico? Ele falou, quando a igreja não interfere na política. Eu falei, ok, a política não interfere na igreja, nem a igreja na política. Mas quem criou isso foi os puritanos, não foi criado por nenhum idealista, não foi criado por Karl Marx. Falei que ele, vocês, comunista, é um bando de hipócrita. O Karl Marx era o maior hipócrita, era casado com uma mulher rica, para quem não sabe. Ele era de uma família rica, mas foi rejeitado pela família porque era preguiçoso. Falei, o marxismo, eles gostam de viver do sangue alheio, é tudo preguiçoso, não gosta de trabalhar. Falei, isso é o pensamento. Aí eu não sou marxista, eu sou progressista. Eu falei, que progressista? Falei, que progresso você acha que aquele povo do Brasil que usou uma palavra, para não falar que é comunista, porque o comunismo não tem força no Brasil, eles falaram que são progressistas, mas o progresso lá só tem escrito na bandeira do Brasil, mais lugar nenhum. Eu falei, em vez deles taxarem leis que vai beneficiar o país, fica criando lei que vai denegrindo a família, que está desonrando a família. Criando lei, eu falei, um idiota me vai lá e quer criar lei para transformar crianças que nem tem como decidir na vida em uma criança que, segundo ele, tem viés homossexuais, pode trocar de sexo. Aí paga uma fortuna para uma criança trocar de sexo, mas não cuida de uma pessoa que está na maca do hospital, morrendo lá nos corredores do hospital. Eu falei, isso é uma vergonha do Brasil. Aí ele pegou, veio para os viés políticos, veio para os viés marxista, para os viés de Estado laico. Eu falei com ele, olha, isso nada tem a ver com a existência de Deus. Aí eu falei, ok, já que você quer dizer que a política não entra no meio da religião, por que o Lula colocou uma líder do candomblé para poder tomar conta do SAMU no Brasil, então? Falei, já que a ciência não mistura já que a política não mistura com religião. Falei, de acordo com o pensamento deles, o candomblé é uma religião. Então, estou misturando por quê? Falei, meu rapaz, deixa eu explicar para você uma coisa. Deus, ele não se preocupa que se você acredita, ele continua sendo Deus. Se você não acreditar nele, ele continua sendo Deus. E isso é ruim para você. Falei com ele. Aí, um pouco de tempo para trás, ele falou comigo, eu não sou ateu, não. Eu falei, você não é mais, não? Ele falou, não, rapaz, eu nunca fui ateu, não. Eu tenho as minhas ideias a respeito de Deus. Eu peguei e falei assim, amém. Só que as suas ideias não estiverem de acordo com quem realmente é Deus, não faz diferença para Deus. Você tem que conhecer Deus através das Escrituras. Nada mais do que isso. Aí ele já estava mais tranquilo, mas até então ele era ateu. Depois deixou de ser ateu. E eu falei com ele. E outra questão que eu falei com ele, rapaz, que ele falou comigo assim, as coisas vieram através de evolução. Eu falei, eu concordo com você. Que
os animais são através de evolução. Só que as evoluções são de espécies. Cachorro sempre foi cachorro, gato sempre foi gato, cavalo sempre foi cavalo. Por exemplo, se você pegar, tem um cavalo chamado cavalo de Pré-Strauss. Esse cavalo tem DNA para todos os tipos de cavalo que existe, até para zebra. Só não tem para unicórnio, que unicórnio não existe. Mas tem para todos os tipos de cavalo, de animais como cavalo, zebra, mula, égua, burro, para todos. Então, por exemplo, cachorro sempre foi cachorro, irmão. Houve a evolução de cachorro, mas cachorro sempre foi cachorro. Eu, particularmente, acredito que Deus criou uma espécie de cachorro que evoluiu para mais cachorro. Isso. Mas foi um cachorro só que foi criado. Os irmãos estão compreendendo? Por exemplo, cientificamente é comprovado que tem como fazer uma cruza de um lobo com um poodle e sai poodle. Os irmãos estão compreendendo? Porque o lobo é uma espécie de cachorro, ok? Que é bem mais feroz, bem mais difícil de mexer por ser selvagem. É só legendas, irmão. Nós vamos ver que todas as coisas foram criadas dentro da sua própria espécie, até as árvores. Lá fala que árvores criadas na sua espécie, que dava semente, outros que davam fruto, os animais criados na sua espécie. Quando foi se colocar na arca, os animais foram colocados de acordo com a sua espécie. Por exemplo, hoje nós temos uma vasta taxonomia que os homens criaram nomes e de classificação de animal. Mas na época, por exemplo, cachorro sempre foi cachorro, gato sempre foi gato, vaca sempre foi vaca. Pode ter vários tipos de touro, irmão, mas tudo é touro. Vocês estão compreendendo? Aves são criadas dentro da sua espécie. Um cavalo nunca vai virar um elefante. Um lambari nunca ia sair da água e virar um jacaré e depois ia virar um cavalo. Nunca, isso não ia acontecer. Nunca vai acontecer. Deus, a Bíblia fala que todas as coisas que Deus criou, no final do dia, ele abençoou. Abençoar quer dizer reproduzir na própria espécie. As árvores que foram criadas da semente é para que não houvesse necessidade de criar de novo. As próprias sementes daquela árvore dariam origem a outras árvores da mesma espécie. Os frutos que contêm semente dentro daria outras árvores com a mesma espécie de fruto para a reprodução. Os animais foram abençoados para reproduzir na mesma espécie. Isso é criação de Deus. Nada mais do que isso. E as pessoas podem tentar desacreditar em Deus e falar tantas coisas. E se apoiar na ciência, mas quando se apoia na ciência, ele chega à conclusão que tudo isso tem a mão de Deus. Não tem como fugir. Bom, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós terminamos essa unidade e iniciamos a segunda unidade. Lembrando aos irmãos que daqui da região que estão sem o livro, amanhã eu estarei deixando o livro dos irmãos lá de Uba na igreja e está entregando os nossos irmãos da igreja na igreja. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor. Logo após os irmãos se em liberdade para se retirar da sala. Os irmãos que ainda não me enviou a prova, me enviar a prova de homilética para eu corrigir e passar a nota dos irmãos. Amém? Agradecemos a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma aula, pedindo a direção do Senhor em nossas vidas no percurso dessa semana, nos guardando, abençoando cada família, ó Deus, cada ministério, cada ocupação dos teus filhos e tuas filhas, ó Pai, na obra do Senhor, que o Espírito Santo, ó Deus, incumbe de nos dirigir, nos iluminar e, acima de tudo, ó Deus, nos fortalecer na obra que o Senhor confiou em nós. Meu Pai, te amamos, te adoramos, porque entendemos que o Senhor nos escolheu e aqui estamos, ó Pai, para poder aprender mais de Ti. Seja conosco, ó Pai. Abençoe a semana de todos. Coloca a bênção, ó Deus, da abastança, as provisões do Senhor em cada lar nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite. Ficam todos na paz de Cristo.